Porque Jesus, ele é verdadeiro homem. E nós católicos temos que gritar isso para o mundo. Mundo que cada vez mais se torna espiritualista, desencarnado. Nós temos que dizer que Jesus é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Uma única pessoa que compartilha duas naturezas plenas, mas que preserva a sua alma divina, porque ele é uma pessoa divina. E ao longo da história da igreja, muitas heresias surgiram tentando dizer que isso não era verdade, que Jesus não era verdadeiro homem e que ele não poderia ter sofrido o que ele sofreu. Principalmente porque ele tinha a ciência da divindade, então ele sabia antecipadamente de tudo e teve que sofrer na carne como homem, como nós. Isso é um mistério que nós nunca vamos entender. Como é possível sofrer tanto? E o dia que revela o maior sofrimento de Nosso Senhor é hoje, porque amanhã será a consequência daquilo que ele decidiu sofrer hoje no Horto das Oliveiras. O dia de hoje para Jesus é um dia que parece ter mais de 24 horas, porque Jesus ele viaja de Betânia para Jerusalém primeiro pela manhã. E chegando no templo, Jesus prega. E prega sabendo que é o último dia que ele vai pregar. É o último dia que ele tem para, com a sua pregação, a missão de conquistar ainda mais almas para Deus. Ele vai para o templo e ele prega ardentemente a palavra no templo. E ele é combatido lá no templo. Jesus não se cansa, ele repreende, ele fala, ele exorta, e depois ele ainda vai celebrar a ceia. Lembre que Jesus está vivendo tudo isso com os sentimentos que ele vai revelar depois somente a 3 apóstolos. Uma angústia mortal. Ele sabe que aquele dia é o dia em que ele vai ser preso. Jesus se levanta da cama pela manhã porque ele dorme como um homem dorme. Porque ele é homem. Então Jesus dormiu da quarta para a quinta-feira na casa de São Lázaro. Ele, como todo homem, precisa dormir. Talvez ele passou a noite rezando, nós não sabemos. Mas como homem ele se acordou, tomou café, porque ele ia fazer uma caminhada longa entre Betânia e Jerusalém, com os seus apóstolos, escondendo tudo que ele estava sentindo dentro, porque ele já estava sentindo e já sabia de tudo o que aconteceria hoje. Ele não volta mais para a casa do seu amigo Lázaro, ele não volta mais para a casa de Santa Marta, e ele tem que viver isso dentro da alma dele, sozinho. Jesus vai para o templo e ele prega, e ele tem no coração dele todas as verdades daquele dia. Ele manda os apóstolos prepararem a ceia. Jesus está vivendo com eles, mas na alma dele, Jesus está vivendo um mistério só dele, que é o mistério de ser Deus, saber de tudo, ter ciência de tudo e ter que padecer como homem. Ele prepara a ceia e na ceia Jesus se dá por inteiro aos seus apóstolos. Na ceia Jesus faz tudo. Ele serve, ele lava os pés, ele se alegra com os apóstolos, mas a alma dele está padecendo de uma angústia mortal. Ele ceia com os apóstolos, chama de amigo, meus caros, meus filhinhos, faz uma oração linda. Eu te glorifico, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes tudo dos outros, mas a esses o Senhor revelou. Consagro-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu dou a minha vida por eles, Jesus diz. E Jesus dá para os seus apóstolos, institui alegremente o mistério da salvação do mundo, que é o sacerdócio. E ele está em profunda comunhão com os seus apóstolos
mas ao mesmo tempo na sua alma ele está vivendo uma angústia mortal, e só ele sabe que ele está vivendo. Os apóstolos olham para Jesus e ele está reprimindo o sofrimento, reprimindo a tristeza, porque o dia é da alegria deles, porque eles estão sendo ordenados sacerdotes. Jesus dá para eles tudo, o vinho da alegria, comunga com eles. Tudo foi preparado solenemente para que ele desse aos seus apóstolos o dia da alegria sacerdotal, enquanto na alma dele ele estava se preparando para se tornar a primeira vítima. E os apóstolos todos ali, e Jesus angustiado. O primeiro motivo da tristeza de Nosso Senhor foi o dia de hoje. Jesus trabalhou ardentemente, um dia inteiro de trabalho. Eu sei o que é isso como padre. Quando você gasta o dia inteiro, e no final da noite você diz: eu não fiz isso por ninguém, só por Deus. E eu não faria por ninguém, somente faria isso que eu fiz por Deus. O dia que o sacerdote está profundamente cansado, ao final de 4 ou 5 missas no domingo, depois de ter atendido tanta gente, ele volta para casa, ele está sozinho, não tem família esperando ele em casa, com comida quentinha. A única coisa que o padre quer é despedir de Jesus e descansar, porque ele está triste, mas ele não está triste porque ele fez aquilo, ele está triste porque ele é homem, e como homem ele se cansa, e Jesus está cansado. Desde a viagem da manhã, Jesus não parou um minuto. E quando chega a noite, quando pensam que ele vai parar e voltar para dormir, ele diz: vamos para o horto. E todo mundo sentia que alguma coisa estava para acontecer, mas ninguém sabia. Só Judas e Nosso Senhor. Porque Judas já tinha traído Jesus. Ele estava com o propósito de o entregar, mas traído ele já tinha traído. Vimos no Evangelho desses dias. Já tinha combinado quanto Jesus valia. O primeiro motivo da tristeza de Nosso Senhor é ter se gastado durante o dia inteiro, sabendo que a maior parte da obra daquele dia estava sendo jogada aos cães, aos demônios, porque Jesus fez tudo para os apóstolos, mas um deles Jesus não conseguiu tocar, nem chamando de amigo, nem dizendo que amava, nem oferecendo repreensões. Quando Nosso Senhor diz: um de vocês que põe a mão no prato comigo vai me trair. Os apóstolos ficaram tristes e começaram a dizer: Senhor, sou eu? Senhor, será que sou eu? E Nosso Senhor diz: aquele que vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Judas olha para Jesus e diz: Senhor, seria eu? E Nosso Senhor disse para ele: tu disse. Dando ainda a chance a Judas de, pelo temor, pelo menos, se converter. Eu não estou dizendo, Judas, que você vai me trair. Você está dizendo, tu dizes. É isso que você vai fazer? Ou seja, dando ainda a Judas mais uma oportunidade para ele voltar atrás. Jesus faz de tudo para conquistar o coração de Judas, mas ele está determinado no seu pecado, ele não vai voltar atrás. Nosso Senhor diz: eu dei tudo a vocês, vocês são meus amigos, não são mais meus servos. Judas está lá chamado de amigo. Jesus lava o pé. São Pedro não quer aceitar, Judas aceita. Ele se sente digno daquilo que ele vai trair dali a alguns minutos, porque ele tem um coração empedernido, endurecido, a dureza de coração de Judas. Jesus não conseguiu mudar. Jesus exortou, Jesus repreendeu, Jesus falou palavras de amor, Jesus deu o sacerdócio para ele. Judas também foi ordenado sacerdote. Apóstata, traidor, mas Jesus deu até essa glória para ele, e mesmo assim Judas estava determinado. Nosso Senhor dá o pão para ele e o demônio entra nele. E Nosso Senhor olha para ele e diz: aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Ninguém sabia.
Os outros apóstolos não entenderam nada. Eles pensavam que Jesus tinha mandado Judas ir comprar alguma coisa que faltava para a ceia. Enquanto Jesus estava dizendo lá no mais fundo da sua alma: agora ele vai até o sumo sacerdote, né? E ele vai mandar os soldados atrás de mim. Ele vira para os apóstolos e diz: vamos para o outro. E ninguém entende nada. Por que ele vai rezar agora que a gente está celebrando? Não é a hora. Jesus vai para o Horto das Oliveiras e ele tem 11 apóstolos com ele. E Jesus ainda está segurando a sua tristeza. Ele não manifestou a ninguém, porque se ele fizesse isso, todos se enfraqueceriam. Lembrem disso. Os seus sofrimentos são seus. É um presente de Deus para a sua história, para a sua vida, para a sua santidade. Muitas vezes nós não podemos dar para o outro aquilo que o Senhor deu para a nossa alma, porque nós podemos enfraquecer o outro, perder a fé do outro. Jesus, para preservar a fé dos seus apóstolos, Jesus guarda o seu sofrimento, mas não é porque ele é Deus. Jesus guarda como homem mesmo. Ele está reprimindo a tristeza. Ele guarda o choro. Quando ele chega no Horto das Oliveiras, ele tem 11 apóstolos com ele. Ele diz a 8 deles: fica aqui, que eu vou me retirar a uma distância para orar. E a palavra diz, uma distância não tão longa, mas ele leva com ele 3. E para esses 3, então nosso Senhor diz: fica aqui e vela comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Os apóstolos ficam assustados, porque eles viram Jesus de um jeito que eles nunca tinham visto. E Jesus pede para eles, no Evangelho de São Marcos, a palavra diz: Jesus começou a apavorar-se e a angustiar-se. São Mateus fala em entristecer-se e angustiar-se. Jesus estava apavorado. Ele revelou para aqueles 3 o sentimento que tinha dentro dele, porque ele já não conseguia mais conter a dor que ele sentia naquela noite. Depois de cansado, Jesus tem dor por causa de Judas. Ele está triste porque ele sabe qual será a consequência para o seu sacerdote aquela traição. Jesus sabe que não sobra para Judas a misericórdia, e Jesus se entristece por isso, porque ele vai morrer exatamente para derramar a misericórdia sobre as almas, e Judas não recolhe. Jesus tem um segundo motivo de grande tristeza, que é a sua mãe. A Virgem Maria estava em tão profunda comunhão com o coração de Jesus, que quando Jesus se despede dela, talvez lá no cenáculo mesmo, tinha o lugar das mulheres lá também, e Jesus diz: mãe, eu vou rezar. E ela sabe para onde ele vai. Pensa os abraços e os beijos que Nosso Senhor deu à Virgem Maria, que ele não poderia dar mais. E tem um santo que diz: ele sofreu tanto por saber o que Nossa Senhora teria que passar junto com ele, e ela não merecia passar por nada daquilo. Jesus se compadece da tristeza que ele sabe que a mãe dele vai sofrer naquele dia seguinte, em comunhão com ele. Se despede da Virgem Maria, vai. Chegando lá, Nosso Senhor diz àqueles 3 que ele ama e que ele revelou muitos mistérios: velai comigo. Jesus sai um pouco, eles ficam assustados. E Jesus então começa a orar. E ele faz uma longa oração. E quando ele volta, os apóstolos estão dormindo. E Nosso Senhor diz: vocês não conseguiram velar 1 hora comigo? Jesus volta a rezar, e Jesus tem um terceiro motivo de grande tristeza, porque os seus inimigos estão preparando para ele tanto ódio, tanta crueldade. Jesus se entristece porque do coração do homem, que pode nascer um profundo amor, ele verá o terror
na própria carne dele, o quanto os seus inimigos foram cruéis e seriam cruéis com ele. Jesus se entristece também por isso, porque aquilo terá uma consequência para a alma de Caifás, de Anás, de todos do Sinédrio que traíram nosso Senhor, que o entregaram injustamente, todos os homens que pagaram com dinheiro a massa para ir lá dizer crucifica-o. Nosso Senhor vê tudo diante dele, ele é Deus, e ele tem que sofrer tudo como homem. Jesus sabe exatamente o fulano que um dia antes recebeu dele uma graça e amanhã estará gritando por causa de algumas moedinhas: crucificam. Jesus sabe que aquelas mulheres que choraram por causa de nosso Senhor, desconsoladas, muitas vezes choravam mais vaidade do que verdade. Jesus sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe do Herodes, que vai zombar dele, que era um rei falso. Jesus sabe que ele será questionado em tudo aquilo que ele viveu de verdade. E lá ele fala para os seus inimigos, ele disse: eu preguei abertamente, publicamente, eu falei. Por que vocês não fizeram nada? A crueldade dos judeus contra nosso Senhor foi imensa. Jesus sabia disso. Jesus então volta e vai fazer de novo a sua oração, e ele se entrega àquela tristeza de tal modo que a carne dele começa a suar sangue. A alma dele está tão angustiada, tão entristecida, que a carne dele se manifesta. Então nós não sabemos o que é isso, porque a medida da dor em Jesus é a medida do amor dele. Nós não conseguimos compreender o mistério tão grande do amor de Deus por nós, também não conseguiremos entender o mistério do seu tamanho sofrimento por nós. Ninguém chegou a suar sangue por causa de uma angústia ou de uma tristeza. Ainda que nós tenhamos nos angustiado muitas vezes, nenhum de nós, eu penso, chegou a derramar sangue de pavor. Na verdade, aquilo é só a carne de Jesus se manifestando. Então aquilo ainda é possível a um homem, porque ele é homem. Jesus volta uma segunda vez, os seus apóstolos estão dormindo. Nosso Senhor sabe que Judas vem com os soldados. E Jesus diz: basta, chegou a hora, partamos daqui. Judas chega. Eu penso o olhar de tristeza de nosso Senhor para o seu sacerdote, que horas antes tinha acabado de ser ordenado e agora o estava traindo. Esse é um outro motivo de dor, a traição que vem do sacerdócio. Judas então diz: salve, mestre, e beija a face de nosso Senhor. O beijo é uma expressão de comunhão profunda. E nosso Senhor diz: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? E aí nós já sabemos o que aconteceu depois. Nosso Senhor é preso, arrastado, São Pedro, tudo isso Jesus já sabia que ia acontecer. A traição de Pedro. Mas Jesus não podia conter o seu amor, então ele tinha que se entregar a toda a dor que foi reservada para ele. E Jesus se entrega. E aquela noite é a noite da tristeza mortal, da angústia mortal de nosso Senhor. A igreja celebra hoje duas alegrias: caridade fraterna, o dom do amor que Jesus deixou como mandamento naquele mesmo dia. Amar os seus inimigos. Jesus deixou esse mandamento naquele dia. Aquilo que eu fiz a vocês, vocês também devem fazer aos outros. Eu deixei um exemplo a seguir.
Esse é o meu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a segunda alegria é a instituição do sacerdócio. Jesus continuaria se dando ao mundo através dos seus sacerdotes. São as duas alegrias desse dia. E a tristeza desse dia é exatamente esta angústia mortal que o Senhor carregou na sua alma e se entregou a ela completamente para a nossa salvação. Porque, eu termino, naquela hora Jesus tomou sobre si, não foi na cruz. Quando Jesus diz ao Pai: Senhor, se for possível, tira esse cálice. Se for possível que eu não beba, mas que se faça a sua vontade. Quando Jesus diz ao Pai: faça-se a sua vontade, Ele assume o nosso pecado. E o último motivo de tristeza que eu poderia dizer de Nosso Senhor é esse: Nosso Senhor morreu como um pecador. Ele assumiu sobre si toda a culpa do pecado, e Ele morreu como um malfeitor. Aceitou morrer assim. E isso, claro, provocou na sua alma uma profunda dor e tristeza. E também, certo, ele viu a sua mãe sendo acusada. Então, filhos, nós nos alegramos sim pelo sacerdócio, nos alegramos pelo mandamento do amor que nos une, porque se nós estamos aqui como irmãos, é por causa desse mandamento. Mas de hoje à noite para amanhã, o sentimento que deveria existir no nosso coração é o de comunhão com esse sentimento de nosso Senhor. Onde na minha vida eu sou o motivo da tristeza de nosso Senhor hoje, o que eu ainda não dei a nosso Senhor, que eu poderia dar e não fiz por egoísmo, o quanto eu poderia estar unido a Nosso Senhor e não fiz por qualquer traição, por qualquer pecado, que eu ainda não me arrependi. Quando nós terminarmos a missa, Jesus será trasladado e poderá ser adorado em silêncio, a igreja diz, durante a noite. E os sentimentos de amanhã, a igreja diz, devem ser estes: silêncio, meditação. Vamos fazer a via sacra para caminhar mais próximo de Nosso Senhor, a celebração da paixão. Então, o que eu oriento é, de hoje para amanhã, busquem um pouco mais de recolhimento para ter alguma comunhão com o Nosso Senhor, porque não dá para celebrar só as alegrias. Se nós queremos estar unidos a Ele, nós teremos que celebrar as alegrias e ao mesmo tempo comungar, como diz São Paulo, dos pensamentos e dos sentimentos de Cristo Jesus, como nos ensinou São Paulo. Tendes em vós mesmos os sentimentos e os pensamentos de Cristo. E os pensamentos desta noite são o da sua tristeza mortal por causa do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado, e a sua mão, Maria Santíssima.